Boa noite, meu irmão, minha irmã. Quem, quem vos fala aqui é Valteir, o porta-voz da verdade. Eu quero dizer que Deus ama muito você, que Deus está presente o tempo todo. Hoje temos uma convidada. Espero que Deus fale com você tremendamente e não te esqueça de quanto Deus lhe ama. Boa noite, meu irmão e minha irmã. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Eu me chamo Lucilene Souza e recebi hoje o convite do Valteir Moreira, do Porta-Voz da Verdade, para trazer uma palavra para vocês. E eu espero que essa palavra possa tocar profundamente no seu coração. Hoje eu vou estar falando sobre resgatando valores perdidos. E o nosso texto base está em Lucas 15:8. Você pode pegar a sua Bíblia e ler juntamente comigo. Esse versículo diz: Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? Essa parábola nos fala de coisas importantes que não podem ficar perdidas. A dracma tinha um grande valor para a mulher, porque representava o pagamento de um dia de trabalho. E Jesus começa essa parábola, fazendo uma pergunta: qual mulher perdendo uma dracma não vai procurar? E nessa noite eu te faço uma pergunta. E eu quero deixar essa pergunta para a sua reflexão. O que é realmente importante para você que não se pode perder? Será que é sua família, seu emprego, seus bens materiais, ser reconhecido, quantidade de seguidores, quantidade de likes que você adquire? Será que isso tem sido mais importante para você que não pode perder? Sabe por quê, meus irmãos? Porque a vida nos rouba, às vezes, algo importante. E essas dracmas representam esses valores, sabe? Inegociáveis na nossa vida. Por exemplo, quanto vale seus pais? Quanto valem seus filhos? Sua saúde? Não tem preço, não é mesmo? Mas a maioria das vezes a pessoa só valoriza depois que perde. E eu quero deixar para você também outra pergunta para a sua reflexão. O que você daria ou faria para recuperar o que é inegociável para você? Nós estamos vivendo num mundo de inversão de valores, onde o que é valoroso perde o seu valor e coisas são mais importantes que pessoas. Pois só um pai que perdeu um filho sabe o valor que ele tem. Só quem perdeu a sua saúde sabe o valor que ela tem. Ou quem perdeu os seus pais sabe o valor que eles têm. Não é errado a gente ter posse, sabe, meus irmãos? A gente querer conquistar coisas, né? Mas a gente não pode deixar isso roubar o nosso coração. E eu te faço mais uma pergunta. E o que você tem negociado? Você tem deixado de lado os valores por coisas tolas? O que você tem negociado na sua vida? Né? E esse versículo, ele nos ensina tanto sobre perca e resgate de valores. Diante disso, eu vou trazer para vocês 3 tesouros bíblicos que são valores inestimáveis para a nossa vida, mas que possamos perder. E o primeiro dele é a fé. Lá em Hebreus 11:1 diz: Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Pela fé, você pode ser curado, você pode ser liberto, você pode crer que o Evangelho irá alcançar sua família e ela ser salva. Você pode se conectar a Deus e isso não tem preço.
Olha quantas coisas que a fé nos traz e é inegociável, não é mesmo? E eu quero trazer para vocês também um exemplo de fé que eu achei muito interessante na Bíblia, no livro de Números 14, do 27 ao 31, ele nos conta uma história de 12 homens que foram espiar a terra de Canaã. Eles realmente viram que a terra era boa, manava leite e mel. E Deus tinha uma promessa para esse povo, que eles entrariam nessa terra, que eles iam herdar essa terra e que essa terra era boa. E eles foram lá e realmente viram isso, que ela era muito boa. Só que 10 dos que foram não conseguiram crer. Eles achavam que eles não iam conquistar a terra, porque ela estava cheia de gigantes, tinha muralhas, exército fortemente armado. Mas 2 deles, Josué e Caleb, creram na promessa de Deus e não olharam para as circunstâncias e conseguiram entrar na terra. Já aqueles 10 não conseguiram e morreram antes. E hoje eu quero te fazer mais uma pergunta, né? Como que está a sua fé? Está igual a esses 10 espias ou como os 2 que entraram na terra? Sabe por quê, meus irmãos? Muita gente hoje está nessa situação. Por falta de fé, não creem na palavra de Deus, na direção do Espírito Santo e deixa de possuir as promessas. Ou até mesmo perdem a vida. E que nós possamos não ser assim, né? Mas nós possamos ser como Josué e Caleb, que mesmo diante das dificuldades da vida, eles creram. E eu te pergunto, que dificuldade está impedindo a sua fé hoje? O que está te impedindo de crer naquilo que Deus te prometeu? Está te impedindo de alcançar o objetivo da sua vida? Por isso que a fé, ela é um tesouro inegociável, mas nós podemos perder. E o segundo tesouro que eu quero trazer para vocês é a paz. E a definição de paz é estado de tranquilidade e harmonia interior com Deus e com as pessoas. É a ausência de perturbação, inquietação, ansiedade, desespero, mesmo em meio à guerra. É a consciência de que Deus está cuidando de tudo. Olha que bênção que é a paz. E eu quero te perguntar, você tem sentido essa paz no seu coração? Ou a sua vida está perturbada, você está inquieta, ansiosa? As circunstâncias da vida têm trago desespero? Porque a paz, ela é uma qualidade do fruto do Espírito que Deus nos deu, foi um presente de Deus para nós. Então, meus irmãos, nós temos ela dentro de nós. Nós só precisamos nos aproximar mais de Deus, crer mais nele e pedir Ele, né, que essa paz ela venha sobre o nosso coração, pedir Ele para lançar por terra, sabe, toda ansiedade, toda perturbação, toda inquietação, que aí essa paz vem. Um exemplo também de paz está no livro de 1 Samuel 16, versículo 23. E ela fala da história de Davi, né? Davi, ele tinha um bom relacionamento com Deus e ele tocava sua harpa toda vez que o rei Saul era atormentado por espíritos maus. E assim Saul conseguia ter paz. Olha que bênção. E hoje em dia tem tantas pessoas atormentadas, sem paz, com transtornos emocionais, ansiosos. E nós temos que levar a elas a verdadeira paz. Devemos ser agentes pacificadores, né? Através da nossa vida tem que fluir, meus irmãos, essa paz, sabe? Das pessoas chegar perto de nós e
falar assim: nossa, eu me sinto tão bem quando eu tô perto de você, eu me sinto tão bem quando eu converso com você. Você já ouviu isso de alguém? Alguém já chegou para você e falou assim: nossa, eu fiquei até mais aliviada quando eu conversei com você. Isso significa que você tem aquela verdadeira paz dentro de você. E assim que tem que ser a cada dia, né? Não as pessoas chegar perto da gente e ficar pior, mas nós temos que levar as pessoas a sentir essa verdadeira paz. E por isso que a paz também ela é um tesouro inegociável, mas nós podemos perder. E o terceiro tesouro que eu vou trazer para vocês é o caráter. E a definição de caráter é um conjunto de características que compõem a personalidade de alguém. Em certo sentido, todos têm um caráter, mas só alguns têm um mau caráter. É por isso que em Romanos 12:2 a Bíblia nos ordena: temos que nos transformar pela renovação da nossa mente. O que fazemos constantemente revela o nosso caráter. Melhor é observarmos nossas reações, porque ações podem ser planejadas. A maneira que reagimos às situações revela o que está no nosso coração, e Deus quer que o seu caráter seja passado para outras pessoas através de nós, com as nossas ações. Olha como é importante a gente ter um bom caráter, né? Ser uma pessoa fiel, uma pessoa que não negocia princípios, porque em diversas situações vai ser revelado aquilo que está realmente dentro de nós. E olha que interessante, as pessoas vão ver o caráter de Deus através de nossas ações. Que essas ações elas possam ser umas ações retas, né? De acordo com a vontade de Deus. E lá no livro de Daniel 1:8 nos mostra um bom caráter de Daniel e seus amigos, quando resolveram não se contaminar com as finas iguarias do rei. Isso não se refere somente a comida, bebida, mas sim, meus irmãos, um testemunho de vida. Eles não queriam ser como as pessoas do mundo, mas preferiam ter o caráter de Deus forjado neles. Que assim também seja o nosso testemunho de vida, assim como Daniel, né? Não se contaminou, não se deixou levar pelo mundo, pelas circunstâncias, pela palavra, pela moda, pelaquilo que está sendo famoso, o auge do momento, mas eles resolveram permanecer fiéis nos princípios que ele tinha, e que nós possamos ser assim também. E por isso que o caráter, ele também é um tesouro inegociável, mas podemos perder. E como recuperar esses tesouros, né, perdidos? Se você percebeu que perdeu algum deles, ou vier um dia a perder, em Lucas 15:8, que foi nosso texto base, na parte B do versículo, tem a solução, que é acender a candeia, varrer a casa e procurar diligentemente. Quando falamos em acender a candeia, significa para a gente voltar à palavra de Deus. Porque lá em Salmos 119:105 diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então, para a gente ter o nosso caminho iluminado, os nossos olhos abertos, a gente tem que voltar à palavra de Deus, meus irmãos. Porque quando a gente lê a palavra, o nosso entendimento abre, a gente consegue enxergar melhor aquilo que está ao nosso redor. A gente consegue ver se as nossas ações são boas, a gente consegue ver o que a gente está fazendo, consegue prestar atenção mais naquilo que estamos falando, né? E varrer a casa. Quando a gente varre a casa, a gente está tirando tudo que não presta, toda sujeira, todo lixo. E o que não presta na nossa vida é o pecado. Porque o pecado, ele, meus irmãos, ele nos afasta de Deus.
É o pecado que nos impede de adquirir aquilo que Deus tem para a nossa vida. Então, por isso que o pecado tem que ser retirado. E nós só vamos conseguir retirar esse pecado quando a nossa vida estiver bem iluminada. Porque se você varrer uma casa com a luz toda apagada, você não vai enxergar nada. Mas quando você acender a luz, você consegue ver onde está sujo. E você consegue tirar essa sujeira. E assim é a nossa vida. Se a gente voltar para a palavra de Deus, a gente vai conseguir tirar esse pecado da nossa vida. E também temos que procurar diligentemente. O que é isso? É você se esforçar. Ou seja, está sob a sua responsabilidade executar suas funções com seriedade e entusiasmo. Ninguém fará isso para você, isso é o seu dever. Então, é se esforçar. Se você já leu a palavra, viu que tirou alguns pecados, mas ainda está difícil, ainda não conseguiu resgatar os seus valores, continue, permaneça. Seja persistente, continue buscando, continue orando, continue se esforçar, continue voltado à palavra de Deus, que assim você vai conseguir vencer todos esses obstáculos. Amém? Diante do que foi falado, eu vou orar e eu convido a vocês a orarem também. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesse momento, ó Pai, eu te agradeço pela Tua palavra, te agradeço por aquilo que o Senhor trouxe no nosso coração, Pai. Nós falamos sobre valores que não podem ser negociáveis na nossa vida. Pai, eu peço ao Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe meu irmão e a minha irmã que está ouvindo essa oração, que o Senhor fortaleça eles, ó Pai, em nome de Jesus, que eles possam, ó Deus, manter esses valores firmes, ó Deus, que eles não venham negociar por nada. Senhor, sabemos que a dificuldade vem, sabemos que é muito difícil, ó Deus, mas contamos com a Tua ajuda para permanecer, Pai, firmes, para não nos abalarmos, ó Deus, em nome de Jesus. Pai, abençoa a fé do meu irmão, que ele possa ter uma fé forte, que ele continue crendo na direção do Espírito, mesmo que tudo na sua volta diga o contrário. Pai, mas que ele possa permanecer, ó Deus, crendo na Tua palavra, naquilo que o Senhor tem para a vida de cada um, no nome de Jesus. Pai, abençoa meu irmão com paz. Senhor, se alguma coisa tem trago tormento, tem tirado o sono, que isso tudo caia por terra no nome de Jesus. Pai, sabemos que a nossa vida tem muitas tempestades, muitas dificuldades, mas pedimos ao Senhor, Pai, que a Tua paz permaneça na vida, na casa do meu irmão, no coração dele, que ele sinta, Pai, a verdadeira paz sobre a vida dele. Aquela paz, como diz na Tua palavra, que excede todo entendimento, se faça presente na vida de cada um, no nome de Jesus. Pai, que possamos ter um caráter firme, Senhor, um caráter bom, que possamos ter bons testemunhos, ó Pai, no nome de Jesus, que as nossas ações correspondem, ó Deus, com aquilo que nós somos, ó Pai. Ô Senhor, e se alguém tiver com dificuldade de ter um bom caráter, nós pedimos ao Senhor a Tua ajuda, porque o Senhor é aquele que nos ajuda, o Senhor é aquele que nos fortalece, que nos guia. Pai, então ajuda-nos, ó Deus, para que os valores da fé, da paz e do caráter permaneçam firmes no nosso coração. Pai, que a Tua palavra, Senhor, seja luz para os nossos caminhos, para que possamos voltar, ó Deus, para os Teus caminhos, ó Pai, não possamos desviar em nenhum momento. No nome de Jesus, Pai, ilumina, Senhor, as nossas vidas, ilumina o nosso caminho, para que possamos ver todo o pecado e esse pecado ser eliminado da nossa vida, que possamos ter uma vida reta diante do Senhor. Pai, assim eu peço ao Senhor, Pai, e que nós possamos nos esforçar, Deus, a cada dia. Por isso eu peço, Senhor, força, peço, Senhor, Espírito Santo de Deus, que nos guie a cada momento. Assim, Pai, eu entrego ao Senhor a vida do meu irmão e da minha irmã,
e peça ao Senhor, Pai, que esses valores permaneçam na vida deles e que nenhum mal venha sobre a vida de cada um. Pai, assim eu oro e te agradeço. No nome de Jesus. Amém. Eu quero pedir a vocês, meus irmãos, que vocês possam ajudar o canal. Deixe o seu like, se inscreva, ative o sininho e que você possa compartilhar essa mensagem com aquelas pessoas que precisam, aquelas pessoas que você sentir no seu coração. Deus abençoe grandemente a vida de vocês.